Bom, fala galera, tudo bem? Estamos aqui com um vídeo diferente, um especialzinho de terror. Eu já falei de Chuck aqui uma vez no canal aqui, e eu gosto muito dessa franquia. Infelizmente eu não, como é que eu posso dizer, não gravei muitos vídeos de Chuck, mas é uma coisa que eu gosto muito, e recentemente eu assisti tudo de Chuck. Menos o reboot, eu deixei ele pro último pra assistir, mas daí eu não quis assistir porque eu não achei ele tão legal. Mas eu lembro de algumas coisas do filme, porque eu assisti. Eu só faz muito tempo e eu não reassisti ele. Ele foi o único que eu não reassisti, tá ligado? Então é isso. Tá, eu acho que ele tá em ordem aqui de lançamento já. Peguei essa tier list. O primeiro aqui é o mais brabo, o boneco brabo. Tem o Good Guy, né? O cara legal, um nívelzinho abaixo. Os oks, os ruins, o ruim e o horrível, mano. Que tem muita coisa aqui de Chuck que foi piorando conforme o tempo. Mas enfim, vamos lá. Brinquedo Assassino, o primeirão. Cara, assim, eu acho que ele foi o primeiro ou foi o 2 que eu assisti primeiro na minha vida. Enfim, o primeiro foi o que eu assisti assim, que me marcou. Foi o primeiro assim que me marcou, eu acho. E cara, ele é o meu favorito, eu diria, mano. De longe, é um dos auges ali mais grandes da franquia, mano. O primeiro eu acho muito legal, seja a estética ou a ideia que eles trazem. Querendo ou não, é algo muito revolucionário que eles trouxeram. Eu sei que hoje em dia, brinquedo e tipo, assassino, demônio, esses bichos possuídos é algo muito comum hoje em dia. Mas pra época foi bastante revolucionário, principalmente trazendo um aspecto muito legal, que foi a questão do voodoo, que eles trouxeram ali com Charles Lee Ray, possuindo o boneco. Daí é como se o boneco fosse uma pessoa infiltrada, um assassino que ninguém visse. Isso é uma coisa muito da hora. É um maior disfarce assim dos filmes slasher, assim, de terror. Literalmente o maior disfarce é você ser a pessoa mais legal possível e inocente. Isso é muito legal. Enfim, desculpa minha dicção, tá? Hoje eu não tô muito bem da dicção e é bem noite, então eu vou dar umas freadas. Sem contar que eu gosto bastante das cenas que tem de longe a ideia, sabe, de que o boneco tem que possuir a outra alma, porque senão ele fica preso no boneco é algo muito legal. O detalhe do Chuck virando humano cada vez mais é muito top também. Então, assim, são ideias muito boas e muito bem executadas, na minha opinião, nesse filme, que infelizmente a maioria não sustentou conforme a franquia foi passando, que foi tendo retcon e enfim. Mas pra esse filme eu acho que ele se encerra muito bem, eu acho que ele se encerra ali bem certinho, bem fechadinho. É claro que dá pra criar um 2 com certeza, tanto que a gente viu que tem muitos aqui na franquia, mas eu gosto muito desse filme. Gosto das cenas em que o Chuck ataca no começo, que é uma cena que a gente vê a perspectiva dele. Daí a gente vê todo o bonequinho ali mexendo, daí a gente fica ansioso pra ver ele em ação. Então eu gosto particularmente, tanto que deixa algo um pouco mais ameaçador, porque você vê que é algo que você não consegue compreender direito, sabe? Você não sabe se o boneco ele tá possuído ou ele é o Charles Lee Ray, ou o boneco é um espírito maligno, mas ele tá andando e tá fazendo as coisas. E ainda, melhor ainda, o Andy sendo manipulado pelo Chuck, daí todo mundo indo contra o Andy, tanto que ali, mano, é um dos pontos mais altos da atuação do Andy, na minha opinião. O desenvolvimento ali do Andy com a mãe dele, com o policial, enfim, todos os personagens ali eu acho que são muito bem apresentados e muito bem executados. Uma atuação muito boa e eu gosto muito desses aí. Então pra mim... Opa, acabei voltando. Então pra mim ele é o meu favorito assim da franquia. Eu não sei se os outros vão bater de frente com um, porque o 1 pra mim é realmente o ponto alto. Não só por nostalgia, mas também por todos esses aspectos que infelizmente não seguiram conforme a franquia foi passando. Mas não é só isso que torna o Chuck ser o Chuck, né? Que a gente vai ver aqui mais pra frente. O 2, que é um dos meus favoritos também, muito aqui da galera. Eu gosto bastante do 2, seja... Enfim... pelo design do Chuck, que eu gosto muito desse design. Pra mim ele é um design muito consistente na questão de ser um boneco e ser
o Charles Lee Ray ali, o boneco assassino. Eu acho que esses dois contrapontos eles são muito bem executados aqui no 2. Eu particularmente não gosto da ideia do modo que ele volta. Eu acho que não é convincente e até bem forçado fazer com que um choque faça ele voltar à vida e eles reconstruam um boneco que foi todo carbonizado. E daí a alma dele fica preso no boneco, daí fazendo com que ele ressuscite. Assim, tem alguns pontos que faz sentido, até entre muitas aspas. Tipo, a alma ficou presa no boneco, então reconstruindo o boneco ele volta à vida. Assim, no papel pode até ser uma ideia ok, mas eu acho que não foi bem executado. A questão do choque também não faz sentido. Uma empresa bilionária que era ali dos caras legais simplesmente reconstruir um boneco pra tirar esse bafafá que tava tendo ali sobre um brinquedo que era um assassino. É uma ideia bem ridícula. Não gosto também do Andy atuando aqui. Eu acho que o Andy ele fica muito com cara de bobão. E aqui eu não gosto muito da atuação dele. Aqui a gente vê uma injustiça muito maior do que a gente viu aqui no 1. Tipo, o Andy falando com agora 100% de razão. Porque no primeiro ele começou a ter dúvidas, né, sobre o que ouvir, se era o Chuck ou a razão. Aqui no 2 ele já tem certeza que o Chuck é o Chuck, então a gente só vê ele sendo injustiçado, do pessoal falando que não, que é bobeira. Mas aqui também tem muita cena icônica, que eu não podia deixar de falar sobre isso. Pô, a cena do Chuck com a professora espancando ela com uma régua é uma das cenas mais icônicas possíveis. Sempre que fala de Chuck eu lembro dessa cena. Eu acho que esse foi o primeiro, porque eu lembro de ter visto essa cena... Foi na Globo? Não, eu não sei, mano. Eu lembro que eu vi algum canal de TV que tava tendo um filme de terror e passou essa cena e eu fiquei, tipo, mano, muito apaixonado. Não porque tava tendo um bagulho ruim, mas é porque, mano, eu sempre amei bonecos, action figures e tudo mais. E simplesmente ver que tem uma franquia de terror que foca nisso, só que o cara é do terror. Meu Deus, mano, isso eu me apaixonei à primeira vista. Muita cena icônica. Gosto muito do final também, da batalha deles ali do Chuck e da Kyle. Eles lá no armazém de construção dos caras legais, eu acho muito legal. E bem criativa também. Também, como eu toquei no assunto ali, a Kyle também é um dos pontos mais altos ali pra mim da franquia de Chuck. Uma personagem que eu gosto muito, é uma das minhas personagens favoritas. Sempre que eu lembro da Kyle eu acho ela muito legal. Ela faz um papel de irmã mais velha muito bem executado ali pro Andy. Isso é uma boa pra substituir a mãe dele ali, né, querendo ou não. Então eu só fico triste que a mãe dele não apareceu mais depois da franquia, só é citada. Mas a Kyle, ela é uma personagem excelente, muito boa. A gente quer que ela vença igual o Andy, sabe? Porque o Andy é um molequinho que a gente vê ele sofrer, então a gente quer que ele vá de boa, que ele fique de boa, tá ligado? Agora a Kyle, ela vai de frente, tá ligado? Ela sempre tentou ajudar o Andy ali, mesmo com medo, e é muito legal. Mas enfim, aqui tem algumas coisas que eu não gosto tanto, tipo aqui ele aparece muito mais o Chuck, que óbvio, a gente já viu ele no 1, então não faz sentido eles esconderem a aparência ou como que o Chuck age no 2, né, já que a gente já tá acostumado. Mas eu sinto que aparece muito mais o Chuck, tipo, sei lá, aparece dois Chuck, mano, dele quebrando o Tommy ali, e isso eu acho meio, sei lá, algumas mortes também eu não gosto dele. Tipo, a morte do pai adotivo do Andy, eu acho que eu não gosto muito daquela morte. Tipo, sei lá, mano. Mas, mano, o final desse filme é perfeito, na minha opinião, é muito bom. Eu já falei da batalha final, mas todo o decorrer ali deles indo pra fábrica, toda a treta acontecendo, eu gosto muito. Mas eu não sei se eu deixo um boneco brabo ou cara legal, mano. Porque eu gosto muito desse filme, mas eu não sei se ele tá na mesma medida que o 1, velho. É que ele melhora alguns pontos do 2. Tipo, por exemplo, os personagens ele trabalha um pouco mais, eu diria. Ele dá um background ali de cenário bem melhor, na minha opinião. Mas tem esses outros contrapontos. Eu acho que eu vou deixar em cara legal,
Porque eu gosto muito do 2, mas eu não sei se ele chega perto do 1 pra mim. Pra mim, tá? É uma opinião minha. E qualquer coisa posso mudar conforme a lista for passando. Temos aqui o Chuck 3, eu já não gosto tanto, mas eu gosto muito do design do Chuck daqui. De longe, é um dos Chucks mais amedrontadores, assim, a cara desse Chuck, ele é muito tenebrosa, muito medonha. Eu gosto muito, mas eu acho que a cara do good guy, né, do cara legal, ele já não funciona tanto com esse contraponto, sabe? Ele faz uma cara muito demoníaca, mas o cara legal dele já não convence tanto que é inocente, sabe? Isso me incomoda. Também aqueles de longe foi o que mais ousaram até agora na franquia, né? Tipo, o primeiro era ali a ideia inicial, o segundo eles já avançaram um pouco mais na ideia, colocando numa fábrica e tudo mais, de um monte de good guy. E o 3, simplesmente o cara vai pro exército. Isso eu acho uma ideia muito ruim e arriscada, na minha opinião, que não funciona muito bem, tá ligado? Porque eu entendo que isso é pra acompanhar o Andy, né? Essa ideia dele, tipo, o quartel, do Chuck ali ter armas ali. É muito uma ideia ali pra acompanhar o Andy, o crescimento do Andy, mas pra mim, na minha opinião, não funciona direito. Ver um brinquedo ali de criança num cenário de exército, pra mim não funciona. Só que o filme ele não é totalmente ruim, sabe? O Tyler, se eu não me engano, que é o outro moleque que o Chuck ele quer agora ficar com a alma dele, que é uma criança. Ele é bem sem sal, na real. Ele parece ser um molequinho muito legal no começo. Mas sei lá, ele vai perdendo um espaço ali que... eu não sei, eu não gosto muito dele. A ideia também no final, que eu não gosto, de simplesmente as equipes fazerem uma gincana e o Chuck manipular para que sejam armas de verdade, não de brinquedo. É uma ideia meio ruim, mas eu gosto do parque de diversões. Eu acho que a ideia lá do parque de diversões deu uma salvada no final, com o Chuck caindo lá no triturador, eu acho muito legal. Toda aquela sequência eu gosto, pelo menos, mas acho meio ruim, sabe? Eu vou colocar no ruim, tá? Porque realmente eu não gosto muito dessa ideia e eu não acho que ela foi executada da melhor forma. Mas ela não é horrível, tá ligado? Tem coisas que salvam ali que eu acho ok. A noiva de Chuck, cara... ai, véi. Aí que a franquia tomou um outro rumo. Antes ela tentava focar toda ali no terror. Aqui ela tenta trazer um pouco de comédia, né? Com o terror. Que se encaixou como uma luva no universo de Chuck aqui. Porque, querendo ou não, é uma quebrada de expectativa muito grande. Você vê o 3 que eles tentam puxar pra um Chuck muito demoníaco. E aqui do nada um Chuck fazendo piadas de sexo, tá ligado? Mas... sei lá, mano, eu vou colocar, acho que ele é ok, tá ligado? É que a noiva de Chuck, eu acho interessante a ideia de colocarem um novo Chuck ali junto. Meio forçado, mas, pô, já foi 3 filmes da obra. O quarto ali, tá ligado? A gente já tá se acostumando com as novas ideias, já tá começando a, tipo, mais uma ideia de Chuck, tá ligado? Eu acho, pelo menos. A ideia da Tiffany eu acho boa, é com certeza uma das personagens que o pessoal mais ama, é a Tiffany. A personalidade dela é muito legal, mais uma psicopata ali que, tipo, dá raiva às vezes, na maioria das vezes, mas é legal. A ideia deles irem ali, tipo, pra tal lugar, pra ir na cova do Charles, pegar o amuleto, pra que... é uma merda. Simplesmente tiraram da bunda essa ideia. É um bagulho que nunca foi mencionado nos 3 primeiros filmes. E tipo, é ridículo, porque o Chuck passa literalmente todos esses 3 filmes tentando virar o humano de novo pra conseguir ser o assassino que ele é. Daí simplesmente chega no 4 e fala: não, tem um amuleto que quando eu morri conseguia fazer isso. Porque, ai cara, como que ele não pensou nisso? Ou, sei lá, teve algum lapso de memória com isso, tá ligado? Tipo, mano, sei lá, não gosto muito. Mas eu acho que a adição da comédia é algo bom que me faz querer que ele esteja acima do 3. Porque aqui eles inovaram, pelo menos, e não trouxeram algo um pouco chato como o 3, na minha opinião. Ai, o que falar? O filho de Chuck. Infelizmente, a noiva de Chuck termina com um final muito ruim, que é a da Tiffany engravidando lá, que é uma merda. Ah, é verdade, também é uma coisa que quase... agora que eu tô lembrando de coisa nesse filme, tá quase me deixando colocar ele pro ruim. Mano, quem que foi a ideia de maluco de deixar cena de sexo em Chuck, que é um boneco, mano?
Mas pelo menos é engraçado. E a ideia era ser engraçado. Mas enfim, agora, o Filho de Chuck, cara, eu não consigo deixar em outro lugar, que é horrível. Esse filme, ele é muito shitpost, mano. Se a comédia de hoje existe, mano, se você gosta da comédia de shitpost, assiste esse filme, porque esse filme, ele é uma merda tão grande, velho. Nossa, velho. Sério, esse filme eu lembrava que ele era ruim quando era menor. Até quando eu era menor eu não gostava desse filme. Mas, mano, reassistindo mais velho, nossa, é tão ruim esse filme. Ele foca muito mais no humor, tipo, o Noiva de Chuck ele ainda tenta mesclar o terror com o humor, mas o Filho de Chuck ele foca totalmente na comédia praticamente, cara. Trazendo uma ideia horrível, que é o Chuck lá fazendo um programa de TV, sendo famoso. Daí os robôs ali, que eram os bonecos originais, por algum motivo ali usaram os bonecos originais, poder ganhar a vida. O Glenn, o Klein ali, Klein, esqueci o nome do filho de Chuck, é uma merda. Também um ponto que eu esqueci do 4, agora que eu lembrei, eu gosto muito do design dele, de longe é o melhor design de Chuck da franquia, então vou deixar ele aqui, ok. Só isso mesmo que eu esqueci de falar. O 5 eles amenizaram o visual do 4 para deixar o Chuck mais diferente, um pouco melhor de se entender, eu acho. Mas cara, definitivamente é horrível. A ideia dele, do filho do Chuck, querer tipo, ter essa mensagem de não saber qual é o seu sexo, porque ainda não é um boneco, eu acho meio merda, sabe? Eu acho tão merda. É só uma coisa que vai ser meio que consertada na série do Chuck, trazendo que o Glenn quer dizer, no final ainda mostra isso, né? Que ele tinha duas almas ali, mas sei lá, mano, é um filme do Chuck, por que a gente tá vendo sobre isso, tá ligado? Tipo, what the fuck, mano? Tipo, sei lá, toda vez que eu lembro desse filme, tem tanta cena merda desse filme, as piadas são muito ruins. Mano, o Chuck se masturba. Mano, esse filme tem o Chuck se masturbando, velho. Que ridículo, velho. Tipo, o 4 ainda é engraçado ver os dois bonecos. Agora o 5 ele é só tipo, porra, que merda, mano. Então me desculpa, mano, porque o 5 ele não se salva em quase nada pra mim. Simplesmente a gente vê uma mudança de caráter até no Chuck, que simplesmente o cara passou 4 filmes tentando virar humano, pra chegar no 5 e quando ele estiver perto, ele desistir. Ele fala, não, acho que boneco eu tô invencível. Olha quanto tempo de vida que eu tô aqui, anos de vida que eu tô sobrevivendo. Por que eu vou virar humano, tá ligado? E realmente faz sentido, né, Der? Mas, porra, velho, agora que você quer ter essa ideia? Muito ruim, mano, muito ruim. Então, tipo, vou deixar ele horrível, mano, porque eu não consigo lembrar nada que salva. Tanto que isso aí quase destruiu a franquia, esse filme. Esse filme, ele tentou, ele jogou tudo pro caralho, ele escaralhou pra caramba esse filme. Tanto que os outros filmes tentaram consertar essa ideia de merda que teve. Enfim, chegamos no Curse of Chuck, né, a maldição de Chuck. Ele foi o primeiro que eu assisti completo e que me marcou, porque na época ele era o lançamento. Foi mais ou menos aí que eu comecei a conhecer a obra. Mas, enfim, o que mais me marcou foi esses dois aqui, mas o que eu assisti inteiro mesmo, assim, no primeiro ali, foi esse aqui. E, mano, eu vou colocar em cara legal. Eu particularmente gosto muito, mas tipo assim, muito mesmo desse filme, velho. Ele é um pouco mais genérico? Né, tipo, do nada colocaram uma casa de terror genérica, mas pô, eu gosto muito desse filme. Esse filme ele traz de novo todo o terror que a franquia tinha. Ele de longe é o melhor design do Good Guy. Eu amo, porque tem dois Chuck, né? Tem o Chuck e o Good Guy, que é o disfarce dele. E cara, o Good Guy pra mim ele é o ponto perfeito. Pra mim ele é o melhor design de Good Guy. E eu gosto também até do Chuck ele normal. Que, claro, algumas coisas não fazem sentido. Tipo, tinha que esperar a noite ou esperar tal lugar pra se revelar. Sendo que ele só podia ter matado todo mundo, porque, enfim, eles estavam num lugar isolado. Mas tá, pelo menos pra mim o filme funciona, pra mim eu gosto do filme. A Nika é uma das melhores personagens também adicionadas na franquia. Pô, eles colocarem e ser uma suposta filha do Chuck, eu gostei pra caramba. Então assim, eu gosto muito das ideias e execuções ali feitas. Gosto da ambientação de terror, gosto das ideias propostas.
as origens dele voltando. Sem contar que ele tem a cena pós-crédito mais irada da franquia do Chuck, simplesmente nada aparecendo um Wendy mais velho. Nossa, perfeito. Então eu gosto muito desse filme. Pelos personagens, pela execução e pela ideia de ter voltado às origens, né? Que é muito bom. Mas ele não é perfeito, né? Mas mesmo assim eu gosto muito particularmente dele. Eu acho que é pela nostalgia. Aí vemos o Culto de Chuck. Com certeza na época foi o filme que eu mais queria assistir, mas eu não consegui assistir na época, mas eu enfim já assisti. E cara, eu gosto muito desse filme. Eu vou colocar em cara, quer dizer, acho que eu vou colocar em ok, mano. O cara legal. Aí me pegou, mano. Porque, tipo assim, eu gosto muito desse filme pela... Tipo assim, porque primeiro, é o Guilherme Briggs dublando o Chuck. Eu amo a voz original do Chuck. Em todas as versões eu gosto muito da voz do Chuck, mas a do Guilherme Briggs parece que se encaixou como uma luva de tal forma, velho, que é até impressionante. Aqui eles mesclaram também o terror com a comédia, que na minha opinião ficou muito bom. Aqui, tipo, a gente vê um Chuck muito sarcástico e pra mim é de longe o ponto auge desse filme. A dinâmica aqui do Chuck, ele é muito bom. O Chuck, ele tá no muito legal, eu gosto. A ideia dele ser sarcástico, tipo... Sabe, porque querendo ou não, o Chuck, ele é esse personagem que ele sempre tenta se colocar uma máscara, sabe? Fingir ser uma pessoa inocente, como o Good Guy. E... ele ser um cara sarcástico, um otário, um merda que ele é. Acho isso nossa, muito bom. Guilherme Briggs, como eu falei, arrasa. E também a ideia do Chuck dividir as almas, assim, eu até que acho interessante essa ideia, sabe? Acho meio roubada e meio escaralhada. Sim, né? Porque os caras não colocaram limite pra essa regra. O cara pode simplesmente se multiplicar infinitamente. Não tem como matar ele agora. Mas assim, eu ainda assim gosto muito da dinâmica dos três Chucks. De longe é o ponto auge, como eu falei, o Chuck aqui é o ponto auge desse filme. Aqui a gente vê um downgrade muito grande no visual do Good Guy ali. O Chuck, eu não gosto muito desse Chuck, velho. Sei lá, eu acho a cara dele muito estranha. A ideia de se passar no hospício eu acho meio ruim também, porque tem só personagem chato. Tem algumas cenas de terror muito boas até, que dá um medo, assim, não medo, mas um desconforto. Seja do Chuck lá colocando a mão na boca ali da mulher, tirando as tripas, eu acho isso muito da hora. Na cena, não que isso seja legal, mas entenda, a cena foi muito bem executada. O Chuck fazendo uma menina ser despedaçada pelos vidros também é muito legal. Mas como eu falei, eu não gosto muito do visual do Chuck, a movimentação do Chuck pra mim não me convence, os efeitos especiais, né, que eu quero dizer, não convence. Mas gosto muito da execução ali do Chuck, da personalidade do Chuck. De tudo aquilo, a gente vê a volta da Nika e a gente vê também a primeira vez do Chuck vencendo no final, que isso é muito bom. E eu gosto até dessa ideia do Chuck sempre ter um plano por trás. Porque, lá ele, né, mas o que eu quero dizer, todos os filmes a gente vê o Chuck correndo atrás de um objetivo. Só que aqui, o Chuck, ele literalmente não tava correndo, ele tava só orquestrando o plano, velho. Eu achei muito bom, porque isso aí combinou demais com a personalidade dele sarcástica, tá ligado? Porque ele tá sendo muito otário nesse filme. Porque ele literalmente tá manipulando todo mundo. Eu acho isso muito legal. E não é à toa que deu certo pra ele. O Andy aqui é uma merda. Todo o hype que a gente teve do Andy aqui, ele foi uma merda. No começo ele foi irado lá, tendo a cabeça do Chuck, não sei o que é uma ideia muito top também. Mas daí tipo, colocar que ele só vai tentar combater o Chuck mesmo no final e perdendo. Nossa, que merda, cara. Mas enfim, eu vou deixar em ok. E eu acho que eu vou subir o 2, mano. Eu acho que tá melhor assim, sei lá, velho. Mas enfim. Brinquedo Assassino, ele foi o único que eu não reassisti todo, mas eu lembro do filme. Então eu vou deixar ele no ok. Assim, não me pegou muito esse reboot. Eu lembro que eu fui muito contra na época. Eu não gostava deles fazendo um reboot da série de um jeito que o Chuck não é um voodoo e sim uma coisa tecnológica. Que assim, é legal ter uma versão do Chuck assim, mas eu não acho que foi muito bem executado, sabe? Se eu não me engano, o plano original do Chuck ali, do Child's in Play, se eu não me engano, Child's Play,
era que o Chuck era um boneco muito tecnológico e acabou tendo um problema na programação que fez com que ele matasse as pessoas, se eu não me engano. Só que daí essa ideia mudou, né? Daí colocou como se fosse um bagulho de voodoo, que, pô, encaixou como uma luva, ficou perfeito. Então é legal a gente ter essa versão, né? Que, o Chuck agora realmente é essa ideia inicial. Só que, mano, esse filme pra mim tem muitos pontos negativos. A questão do design. Cara, eu sou um designer. Aquele Chuck é muito feio, mano. Nossa, não tem como. Que Chuck merda, velho. A ideia também dele ser ultra tecnológico pra mim não fica legal. Assim, na ideia de proposta pra mim acho que não pegou, não ficou legal. Podiam ter feito de uma forma diferente, pra mim ali, pelo menos na minha opinião. Mas ali, vendo a execução, não ficou legal. Os personagens eu não acho tão cativante como os originais. Ali o Andy ele é muito mais velho e eu sinto que não funciona, tá ligado? Porque, véi, por mais que o moleque tem problema ali de amizades, não sei o que. Porra, mano, é um moleque mais velho tendo um boneco, velho. Eu acho muito estranho isso, tá ligado? Pro contexto, eles até tentaram trazer um contexto, mas vendo ali de forma geral, não gosto muito. Então assim, eu vou falar menos desse filme porque eu lembro só de algumas partes, então não acho justo ficar falando tanto de algo que do fundo eu não tenho tanta certeza. Mas das lembranças que eu tenho, eu não gosto muito desse filme. Talvez se eu reassistir tenha alguma coisinha que eu faça eu gostar, mas eu não gosto tanto, sabe? Eu acho que não traz o charme que tinha e acho meio ruim isso, tá ligado? Eu não acho que foi bem executado, sabe? A ideia eu acho interessante, como eu falei, de trazer uma versão do Chuck igual àquela lá que era original, mas eu não acho que foi bem executada aqui não, tá? Mas é isso. Agora chegamos na série, que a série eu vou falar um pouco aqui, pontuar, porque a primeira temporada, cara, eu vou colocar em... Ok, velho. Assim, a série de Chuck, eu tava muito hypado, tanto que eu assisti pirataria, né? Porque, enfim, eu tentei assistir legítimo, tá? Mas não deu muito certo, então eu assisti meio que pirata. E assim, cara, foi muito bom a série, na minha opinião. Eu gostei muito da série do Chuck. O começo ali, eu gostei bastante. Se eu não me engano, é o começo que eles começam a apresentar a origem do Charles, que, pô, mano... Mano, eu acho que desde o Maldição de Chuck não é tocado nesse passado de Charles Lee Ray, mano. Que, pô, tem muito potencial, cara. A gente viu a origem do vilão ali, algo que não é a origem dele sendo um boneco, virando um boneco, mas ele virando um assassino. Eu acho isso muito top e deveria ter isso aí faz tempo na obra, mas não teve. Só com essa série que teve. Então assim, eu acho muito legal a ideia ali do... Eu não sei se é aqui que eles finalizam a história do Charles, ali mostrando como que ele virou assassino, eu acho que sim. E eu gosto até mostrar que ele é um psicopata desde que era criança, e que ele matou a mãe dele, e ele teve essa inspiração do outro assassino. Que faz sentido, porque o Chuck ele sempre tentou passar essa mensagem, né, do Damballa, do matar os outros para as outras pessoas, então faz sentido até. Eu acho que fechou bonitinho ali a saga. Os personagens novos eu fiquei com muito pé atrás. Eu achei no começo um pouco ruim a ideia de trazer um personagem com um tema ali, tipo, por exemplo, de ele é apaixonado pelo moleque, daí tem todo esse rolê. Eu achei meio paia, porque eu queria ver mais o Chuck, tá ligado? E ver esse problema ali um problema de adolescente, eu achei meio tá ligado? Mas eu acho que foi até que bem executado, sabe? Os personagens são bem babacas aqui, né? E eles são bem irritantes, principalmente no começo. Os personagens só vão ficar melhores conforme vai passando ali as temporadas. Então eu diria que eu acho mais ok. A ideia também de se passar numa mansão eu acho meio ruim. Mas eu acho interessante o Chuck convencer realmente uma pessoa a querer matar a outra ali. Eu acho interessante essa ideia. E, enfim, pra resumir, no geral eu acho ok essa primeira temporada, tá ligado? Eu acho ela boa, mas eu ainda acho que tem muitos pontos contra ela. Enfim, vou deixar ele aqui no ok, né? A segunda temporada foi a que eu mais gostei da série. Ela se passa naquele colégio lá de freiras, que eles estão ali. Eu gosto muito disso, eu acho que funcionou muito bem o Chuck lá. Eu achei que ficou muito legal.
Principalmente que a gente tem... Cara, sério, eu amei isso na série. É de longe, depois de muitos anos, um auge muito grande em algum ponto da franquia. Que é a questão de focarem no Damballa. Porque, mano, os filmes inteiros o Chuck fala do Damballa, que é a religião que ele segue, do Deus lá que ele segue, do demônio lá que ele segue. E simplesmente a gente viu uma pegada muito mais focada nele, nessa parte sobrenatural, do que simplesmente carnificina. Eu achei perfeito, mano, achei muito boa. Também colocarem ali a parte dos padres ali da freira batendo de contra isso, eu achei muito bom. De verdade, eu gostei muito. O final também achei muito bom. Então, assim, no geral, eu gostei demais da segunda temporada. Pra mim é a melhor. Ali, pra mim, de longe, é a melhor. Porque eu gostei muito das ideias ali propostas. As ideias executadas pra mim também foi muito boa. A gente vê o retorno da Tiffany. Não, a Tiffany, acho que ela... A Tiffany não, a Tiffany tá desde o primeiro ali, né? Mas... Será que ela aparece? Agora eu esqueci o nome dela... A Caio aparece no segundo. Eu acho que sim, mano. Ou ele aparece na primeira. Enfim, ela apareceu ali no último filme do Chuck, né? Mas ela apareceu aqui na série, mas ela tem um foco maior aqui na segunda, eu acho. Ali junto com o Andy, que é muito legal a gente ver esses dois juntos. Ver que eles viraram caçadores ali de Chucks, eu achei muito boa a ideia também. Enfim, no geral eu achei muito legal também. A gente vê um aprofundamento muito grande nos personagens. E aqueles estão bem melhores que na primeira temporada, que na primeira temporada eles eram bem irritantes, mas eles estavam se conhecendo, então fazia sentido, por mais que tinha alguns pontos forçados, como a menina simplesmente sendo o maior babaca do universo e todo mundo passando a mão nela, na cabeça dela, ficou bem estranha essa frase. Enfim, no geral eu acho a primeira temporada ok e a segunda bem melhor, na minha opinião, né? A terceira já é um pouco polêmico pra mim. Cara, aqui eles também voltam a dar um foco no Damballa de novo, de um jeito muito mais físico do espiritual, trazendo toda os Charles Lee Ray, que é uma coisa legal até, mano, mas eu não gosto muito da ideia de se passar na Casa Branca, velho. Daí o Chuck querer ser o maior assassino do universo ali, do planeta, pra matar todo um país ali com os mísseis dos Estados Unidos. Eu não gosto dessa ideia até, mano. Eu acho que, tipo assim, eles tinham uma piada ali. E eu acho que essa do Chuck querer ser o maior assassino do mundo ultrapassou, velho. Eu acho que ultrapassou um pouco. Mas sei lá, mano, eu não sou tão contra essa ideia, tá ligado? Mas sei lá, tá ligado? Pelo menos é que eles deram um foco pro Chuck, né? Ah, eu quero matar o máximo de almas possíveis, porque o Chuck a alma dele tá desgastando e... Enfim, como eu falei, eu gosto dessa ideia de trazerem um Damballa muito mais físico, um universo espectral bem mais detalhado. E, enfim, é uma das coisas que tinha na segunda temporada, que trouxe aqui, que eles continuaram na terceira. E que eu gosto bastante, né? Como eu falei. Mas a terceira temporada eu acho ela boa até. Acho meio paia esse bagulho do tipo ficar evoluindo, envelhecendo um pouco. É que sei lá, velho. Eu ainda não. Passou muito tempo que eu assisti essa série e mesmo assim eu não queria uma ideia tão sólida pra ela. Eu acho que eu vou deixar ela no ok, mano. Porque assim, ela tem muitos pontos que não me agradam, mas na maioria no geral eu acho injusto deixar ela no ruim, mano. Porque ela também tem muitos pontos legais nela, né? E que enfim, até que se salvam, tá ligado? Enfim, rapaziada, essa foi minha tier list aí. Especialzinho de Halloween aí pra vocês. Ficou então os mais brabos, assim, o boneco brabo, o primeiro e o segundo filme. O cara legal sendo os good guy, né? Sendo o filme A Maldição de Chuck, o Culto de Chuck e a segunda temporada de Chuck. Os ok, sendo a Noiva de Chuck, o Brinquedo Assassino. E. Não, na real, mano. O Brinquedo Assassino eu vou deixar no ruim, velho. Foi mal. Ah, completou uma pirâmide, agora que eu vi. Mas vou deixar ele no ruim porque ele tem muitos pontos que não me agradam, velho. No ok ficou a Noiva de Chuck, a primeira temporada do Chuck e a terceira temporada. No ruim ficou o terceiro filme e o filme do reboot. E horrível como Filho de Chuck. Eu acho que dá pra manter a tier list assim. Então é isso, eu espero que tenham gostado. Esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas é basicamente isso. Eu espero que eu tenha conseguido
ser o mais transparente possível, na minha opinião, sobre Chuck, que é uma série assim que eu gosto muito, uma franquia que eu gosto muito desde que eu era pequeno, e que eu tenho um carinho enorme por ela. E, enfim, que a série venha melhorando cada vez mais, que venha melhorando cada vez mais e que, enfim, a série tenha uma conclusão boa, né? Que eu acho que o 3 foi uma conclusão boa até, quer dizer, é, é. Mas enfim, que eu gosto muito, só queria expressar meu carinho por essa franquia tão maravilhosa, que por mais que tenha muitos erros, eu gosto bastante. E que, enfim, espero que você esteja aproveitando seu Halloween também, né? E é isso, mano. Se vemos no próximo vídeo desse canal. Valeu.